Seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estudaremos juntos o tema número 3, a origem do mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Vamos deixar que a Bíblia responda a essas indagações? Para iniciarmos nosso tema de hoje, é necessário se fazer uma pergunta. De quantos anjos é composto o exército de Deus? No livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 11, a palavra do Senhor nos diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, qual seria a resposta para quantos anjos é composto o exército de Deus? Incontáveis, milhões e milhares de milhares. Multidão que não se pode enumerar. Mas por um segredo que não nos é revelado por completo nas Sagradas Escrituras, um desses anjos se rebelou contra Deus. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi líder dos anjos? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versos 14 ao 17, nós lemos: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Nós vemos que Lúcifer era um ser criado perfeito, estava ao lado do Senhor. No verso 14, como nós lemos, no verso 15, até que certo dia se achou iniquidade no seu coração. E o que seria iniquidade? De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, nos diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque a iniquidade, o pecado, é a transgressão da lei de Deus. Que outros pecados esse anjo cometeu? No livro do profeta Isaías, capítulo 14, nos versos 12 ao 14, nós lemos. Acompanha comigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Nosso Deus, ao Deus ao qual servimos, todos nós sabemos que é um Deus de amor. Mas para que o nosso Deus de amor possa ser coerente com a sua própria palavra, também Deus é um Deus de justiça.
Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? No livro do Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, está escrito: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O mal surgiu no céu, através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. De acordo com Apocalipse 12, verso 4, nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se aqui na terra. Agora voltamos nossa atenção novamente para o primeiro casal aqui da terra. Que advertência Deus fez a Adão e Eva ainda lá no Éden? No livro do Gênesis, primeiro livro da Palavra de Deus, capítulo 2, verso 15 ao 17, nós lemos: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim como foi no céu, quando Lúcifer, o anjo de luz, pôs dúvidas no coração de um terço dos anjos a respeito do caráter de Deus, arrastando um terço dos anjos para as trevas, assim também Lúcifer pôs dúvidas nos corações de Adão e Eva, contrariando a advertência divina. O que a serpente, Satanás, disse à mulher? No livro do Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 5, nós lemos: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim poderás comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Caros amigos, caros irmãos, notem no verso 1 a pergunta retórica feita pela serpente a Eva: Não comereis de toda? A serpente modificou sutilmente a ordem divina e positiva divina, ao torná-la negativa e colocar a ordem no plural. Parece semelhante, mas o significado fora alterado por completo. O ousado desafio da serpente à ordem divina foi disfarçado com a insinuação de segundas intenções por parte de Deus. Eva continuava a ouvir. A promessa de conhecimento, se vos abrirão os olhos, foi sedutora. Nas Escrituras, Deus abre os olhos, em vários textos vemos isso, para que as pessoas vejam o real equilíbrio do poder no conflito cósmico. Infelizmente, Adão e Eva caíram no pecado. Assim como um terço dos anjos no céu se deixaram ser enganados pela serpente. Mas Deus transmitiu a Adão e Eva uma certeza após eles pecarem. Deus não os tinha abandonado. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, nós lemos a primeira profecia messiânica da Bíblia. Nos diz assim:
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Milênios se passaram até então, e o inimigo muito astuto, sagaz, continua a agir. De que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, nós lemos: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E no livro de Mateus, capítulo 24, verso 24, nós lemos: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sinais, prodígios, falar da palavra de Deus não é garantia absoluta de que esse homem, essa mulher, foi enviado pelo Senhor. No texto lemos que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pessoas podem estar pregando a Bíblia, claro que de uma forma distorcida, mas pregando a Bíblia. Muitos ouvem, muitos aceitam, crendo que estão agradando a Deus, mas não, estão seguindo a voz do inimigo. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem o inimigo quer destruir, quer derrotar? Contra aqueles que estão seguindo de uma forma superficial as Escrituras, através de falsos cristos, de falsos pastores? Ou contra aqueles que tentam fazer corretamente sobre a palavra do Senhor, o que ela diz, o que ela transmite, seguindo os seus ensinos, sendo pecadores e falhos, mas todos os dias se arrependendo e buscando de todo o coração seguir aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, nós lemos um povo que o inimigo está especialmente irado. E se nós lemos que o inimigo está especialmente irado, porque esse povo agrada ao Senhor Jesus. No livro do Apocalipse 12, verso 17, nós lemos: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, esse texto que acabamos de ouvir, nós podemos tirar duas lições. Podemos refletir sobre dois assuntos nessa passagem. É óbvio que a nossa salvação é dada somente pela graça de Cristo Jesus, e nada do que aquilo que nós formos fazer nos concederá salvação. A salvação é dada, é de graça. Somente a cruz de Cristo Jesus que nos proporciona a vida eterna ao lado dele. Basta aceitarmos. Mas há um detalhe: o inimigo também está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Será que o inimigo fica feliz, se alegra contra aqueles que não seguem os mandamentos algum? Será que o inimigo fica feliz contra aqueles que escolhem apenas alguns mandamentos para seguir? Claro, irmãos, seguindo apenas alguns mandamentos ou não seguindo nenhum mandamento, o inimigo já conseguiu aquilo que ele queria. Já conseguiu a vitória, já conseguiu desdenhar da palavra de Deus. O inimigo está irado contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Caso você ainda não tenha ouvido
quais são os 10 mandamentos do Senhor? Escritos pelo seu próprio Deus em tábuas de pedra, eternos. Se encontram no livro de Êxodo, capítulo 20. Lhe convido a lê-los. Sabemos que a derrota de Satanás está decretada. Com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, sua sentença foi proclamada. Estamos aguardando apenas a volta de Cristo para dar o veredito final. Mas enquanto estamos nessa peregrinação por essa terra, nós passamos por aflições, passamos por sofrimentos, estamos sujeitos aos ataques incessantes do inimigo todos os dias em nossa vida. Mas é possível vencermos Satanás. No livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 18, nós lemos algo fantástico, algo maravilhoso que pode trazer alegria e ânimo ao nosso coração em meio a provações, em meio a lutas impostas pelo inimigo. Assim nós lemos: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como é fantástico saber que, mesmo nessa peregrinação com tantos problemas, dificuldades, sofrimentos, angústias diariamente, Deus não nos deixou só, abandonados. Deus nos deixou o seu Santo Espírito, nos deixou instruções que deveríamos seguir para que a nossa peregrinação fosse um pouco mais leve. Jesus Cristo nos fala para que nós ponhamos sobre Ele o nosso jugo pesado, nossas dores, angústias, sofrimentos, que Ele carrega por nós. Esse é meu desejo, essa é a minha oração por cada um que está ouvindo essa mensagem. O mal entrou nesse mundo e, assim como diz o salmista Davi, assim quando nascemos todos nós já somos pecadores falhos. Não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer. Mas essa condição não precisa ser para todo sempre. Ao conhecer a Cristo, nossa vida, nosso coração, nossa mente é transformada. O nosso próprio eu pecador deve morrer e Cristo deve reinar em nossa vida. Não devemos dar espaço, não devemos dar lugar ao diabo. Permita que Cristo atue em sua vida. Isso não é garantia que os problemas desaparecerão, mas é garantia que quando os problemas virem, Deus lhe concederá sabedoria para lidar com todos eles. Esteja com o Santo Espírito presente em sua vida, te guie e te conceda um dia abençoado. Essa é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e nosso eterno Salvador. Amém.